E aí, pessoal, nós já estamos aí no nosso PET 7 de ensino religioso do oitavo ano, a semana 1, né? Então, nós temos aí como tema a influência das crenças religiosas na sociedade, parte 1. Então, você fará a leitura né, inicial e a leitura do texto base, né, dessa semana, o papel que as crenças religiosas desempenham na vida social e vir às atividades para conseguir responder com mais propriedade. Responda as perguntas a seguir. Letra A. De acordo com o texto, a forma como a pessoa acredita pode influenciar a forma como ela se porta em sociedade? Por quê? Você considera que uma pessoa mais religiosa ou com uma fé maior, ela vai ter um melhor comportamento social? Você acredita que isso realmente pode acontecer? Né? E aquelas pessoas que frequentam, mas que muitas vezes não têm um bom comportamento, né? E porque existe também. Você vai colocar por quê? Letra B. O texto cita exemplos de duas nações, Estados Unidos e Índia, que possuem grande número de pessoas que seguem a mesma religião. Na sua opinião, em contextos de maior diversidade, a fé individual continua fazendo diferença no comportamento das pessoas? Por quê? Né? Então, você acha que o que a pergunta está querendo dizer, que quanto mais pessoas pertencentes a uma mesma religião, melhor ela vai se comportar, ou que ela tem que pertencer a uma religião para se comportar bem na sociedade? Né? Seria nesse sentido. Então, você acha, por exemplo, num país com uma grande diversidade religiosa, né, a fé ela ainda continua fazendo diferença no comportamento das pessoas? Ou você acha que não, que uma pessoa pode ser um bom cidadão, pode ser um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, uma boa filha, né, independente da religião que ele segue, ou se ele não segue nenhuma, ele consegue ter um bom comportamento como pessoa, como ser humano, como um cidadão? Né? Você vai dar aí sua opinião. Letra C. Na sua opinião, a identidade de uma pessoa, a forma como ela se comporta em sociedade e sua opinião religiosas são interligadas? Por quê? Olha só que pergunta interessante. A identidade de uma pessoa. O que é a identidade de uma pessoa? É aquilo que ela é de fato, né? Não é aquilo que fala, é aquilo que faz, é aquilo que o outro percebe nela, né? As qualidades e os defeitos. Então, a forma como ela se comporta na sociedade, em sua opinião, são interligadas, né, com a opção religiosa. Quer dizer que se ela pertence a uma religião X, o comportamento dela é melhor. Se ela pertence a uma religião Y, o comportamento daquela pessoa é inferior. Você acha que realmente isso acontece? Se você acha que sim, explique por quê, tá? Se você acha que não, também explique por que não. Então é isso aí, pessoal. Ah, não, ainda tenho. Isso é uma atividade 2. Leia com atenção a charge a seguir e responda as perguntas. Bando de pestinhas, mulher pecadora, mendigo vagabundo, por favor, me ajude, estou doente. Cachorro fedorento. Obrigado, Senhor, porque eu não sou como eles. Pesado. Letra A. Explique com suas palavras o que você entendeu da charge. Isso aqui, independente de qualquer religião que a pessoa siga, ela pode não viver aquilo que ela ouve. Ela pode crer naquelas palavras, mas ela não vivencia aquela palavra. Ela não vivencia aquela filosofia de vida. E ela acaba errando dessa forma. Não é uma pessoa que o escuta, mas não pratica. E ela escuta, já se sente cheia, porque ela escutou,
e ela acaba não transparecendo aquele conhecimento para os outros, não é? Infelizmente, a gente tem em qualquer lugar do mundo, em qualquer religião, existem pessoas assim, né? Infelizmente. Então você vai escrever o que você entendeu aqui. Letra B. Estudamos na lição de hoje que as religiões tendem a moldar o comportamento das pessoas. A mulher retratada na charge é religiosa, mas seu comportamento demonstra grande intolerância. Na sua opinião, por que isso acontece? Por que você vê que uma pessoa que está lá na igreja, todos os cultos, independente do dia da semana, ela está sempre na igreja, em todos os cultos, ela está sempre fazendo as orações, ela está sempre fazendo as rezas, presentes em todas as missas, né? Ou se ela é de religião afro, né? Nos terreiros, está sempre lá participando, mas ela não é uma pessoa que não demonstra aquilo que ela aprendeu, ela tem intolerância, né? Por que você acha que isso acontece? Por que a pessoa está num ambiente bom, né? Ouvindo as coisas boas, e não consegue trazer aquela aprendizagem para a sua vida na prática? Ela ouve, ela sabe que ela não pode agir daquela forma, mas ela não consegue praticar de outra forma. Ou então ela não percebe que não está praticando dessa forma, né? Por que uma pessoa não percebe que ela está fazendo errado? Por causa do ego, né? O egocentrismo. O ego é o eu. Eu coloco o eu sempre na frente. Então eu não consigo ver os outros. O egocentrismo é a mesma coisa que uma viseira lá no cavalo, ou no burro, no jumento, que coloca na charrete para poder carregar. Para que coloca aquela viseira? Para o animal não se distrair com as coisas que estão do lado, ele só olha para frente. Então, assim é a pessoa egocêntrica. Ela só tem olho para ela mesma, narcisista. Então, ela acaba não percebendo que ela está sendo intolerante, que ela está sendo arrogante, que ela está agindo com falta de educação, com falta de respeito, com falta de amor ao próximo. Então, e na cabeça dela, ela está fazendo certo. Mas por quê? Porque ela ainda não superou, né, essa questão do egocentrismo. Ela ainda não soube se colocar no lugar do outro. Tem pessoas que não desenvolvem muito bem essa área e acabam, né, sendo dessa forma, intolerantes, desrespeitosas, preconceituosas, entre outras coisas. Letra C. É moralmente aceitável que uma pessoa que ocupa um cargo público se deixe levar por intolerâncias pessoais e nega direitos a quem não pensa e se comporta da mesma maneira que ela. Por quê? Olha só essa pergunta, muito interessante. É moralmente aceitável que uma pessoa que ocupa um cargo público se deixe levar por intolerâncias pessoais? Isso quer dizer o quê? Ela não gosta de um determinado grupo de pessoas, né? E ela tem preconceito com aquele determinado grupo de pessoas e ela se deixa levar pela intolerância, né? Eu posso dar exemplo aí para vocês de pessoas que são de religiões afro, pessoas que têm opção sexual diferente, né? Como os homossexuais. Eu posso dar exemplo de pessoas que são ateias, né, que não acreditam em nada, pessoas que são ligadas à maçonaria, né, são certos tipos de intolerância que a sociedade ainda alimenta. Então, é moralmente aceitável que uma pessoa que ocupa um cargo público se deixe levar por intolerâncias pessoais e nega direitos a quem não pensa e se comporta da mesma maneira que ela. Olha só, negar direitos não posso. Eu não posso negar direito. Se eu sou um agente público, eu tenho que ser o quê? Imparcial. Agir com impessoalidade. Eu não posso confundir o meu cargo público com as minhas opiniões pessoais. Por exemplo, eu sou chefe de um setor público
E esse setor público, ele, por exemplo, vou dar exemplo de escola, né? Porque eu sou professor, numa escola tem aula à noite, né? Então, aula todos os dias à noite, segunda a sexta, vamos supor. E na sexta-feira tem professor, eu tenho na minha escola, vamos supor que eu seja o diretor dessa escola. E nessa escola tem professores de religiões sabatistas, como por exemplo os adventistas. Eu não posso colocar esses professores, ou essa professora, ou esse professor, para trabalhar na sexta-feira à noite. Por quê? Porque é contra os princípios dele. Ele tem esses direitos. Esse direito é garantido a ele na lei, na Constituição, dele poder descansar na sexta-feira à noite, porque é por causa da religião que ele segue. Então, eu, como diretor da escola, não posso obrigar esse professor a trabalhar naquele horário. O que eu vou fazer? Eu vou adequar a carga horária dele de segunda a quinta à noite, se esse for o horário dele. E na sexta-feira, ele vai ter essa folga. Né? Se a carga horária dele for maior e ele não poder folgar na sexta-feira à noite, eu coloco ele para trabalhar na sexta à tarde ou na sexta de manhã. Eu não posso fazer isso com ele. Eu não posso negar esse direito a ele. E mesmo eu discordando disso, né? Hipoteticamente, tá, gente? Isso não é a minha opinião. É uma hipótese. Mesmo discordando disso, achando que ele não tem esse direito. Mas eu não posso negar isso a ele. Então você vai explicar, né, por que essas coisas acontecem. Ok, pessoal? Então até a nossa semana 2.